assim, dizendo que eu recebi, eu acho que agora eu juntei, né, aquelas problematizações e objetivos iniciais que vocês pensaram, mas eu confesso que eu estou com uma dificuldade imensa em conseguir fazer um texto só. Eu não pensei que ia ser tão difícil assim, porque cada um de vocês escreve de um jeito muito diferente do outro, né? Então não dá simplesmente para juntar esses textos em sequência. Então vai ser preciso de eu gastar um tempo a mais para que eu possa, então, organizar essa literatura de uma forma um pouco mais de acordo com os padrões aí acadêmicos de escrita, né? Então, inclusive, a Beatriz me mandou uma mensagem, eu nem respondi, Beatriz, porque eu estava organizando para poder responder. Mas, na verdade, eu já estou, então, em público agora, já te explicando o que de fato aconteceu, né? Então, a gente não deixou tão fechada a data para que vocês realizassem aquela parte que fizeram até agora, né? Então, muitos já enviaram, o Maurício já enviou, outras pessoas já enviaram aí aquela parte dos trabalhos de grupo, né? Mas, no entanto, nós já estamos aí formatando, caminhando para formatar esse trabalho, e eu acredito que semana que vem a gente fecha um cronograma, ok? Mas aí tem entre vocês pessoas que fizeram algumas propostas ou perguntaram algumas questões para mim aí antes, né? E aí nós vamos abrir um espaço aqui na aula hoje para a gente, então, comentar sobre essas questões, sobre essas orientações a assim fazer. Eu queria, para começar, alguém quer colocar alguma questão inicial aí? Professor, deixa eu só interromper aqui. Uma das alunas, a Mirelle, é um nome difícil, ela não está conseguindo acessar direto pelo Teams. Acho que é a primeira vez, igual eu, que ela está acessando. O senhor já havia adicionado? Ela é a aluna que entrou no mesmo dia que eu. Aí ela pediu para colocar no grupo. Deixa eu só não sei se confirmar ela está nesse grupo do Teams, porque hoje não tem link, né? É direto. Tem uma pessoa entre vocês que não tem o e-mail, então eu tive que mandar o link para ela, pela falta do e-mail. Mas ela já tem um e-mail. Eu acho que ela só não está adicionada nesse grupo. Só confirmar aqui que a gente vai saber o nome direitinho. Boa noite, professor. Boa noite. Só justificando, o Douglas, ele está no Mato Grosso e eles estão sem energia lá desde as 3 horas da tarde, então ele não vai conseguir acessar a aula hoje. Tudo bem. Justificado. Só letra o nome dela, por favor, Karen. Meirelle. Meirelle Apoliani. Meirelle não tem. Será que é com Y? Ela me mandou uma foto aqui agora da tela do computador dela, não tá, nem o Teams dela tá abrindo. Se o senhor puder encaminhar o link no grupo para ela pegar. Mireille Apoliani. Isso. Então, eu vou adicionar ela aqui agora. Tá. Aí pede ela para atualizar, né? Tipo, fechar e abrir de novo e olhar em calendário. Possivelmente vai aparecer já a agenda lá para ela. Tem mais pessoas lá no grupo que tá falando que não conseguiu entrar também. Agora, não foi possível conectar. No caso da Isa, é questão de conexão dela lá mesmo. Agora, encontramos um problema. Reiniciar. É problema no aplicativo da Meirelle. Mas a Meirelle, porque na verdade, eu acho que ela está com 2 problemas. O aplicativo e a questão da entrada também. Eu acho que nem adianta mandar o link, né? Professor. Oi? A minha dúvida é, aquele trabalho que foi passado em grupo, a gente vai apresentar ele hoje? Podemos conversar sobre ele, mas ainda nós estamos no aspecto... Bom, a pergunta, eu devolvo a pergunta. Vocês, então, já fizeram um texto para que pode ser apresentado hoje? Sim. Certo. Você que falou comigo, Gabriel, sobre aquela proposta, não foi ou não? Uai, qual, professor? Acho que foi eu. Não, então deve ter sido outra pessoa. Desculpa aí. Aí atualiza essa Meirelle, né? Eu não estou conseguindo pronunciar Meirelle. Se ela já conseguiu achar, será? Vou perguntar aqui. De todo modo, alguém, por favor, tira o link aí, põe lá no grupo. Quem sabe direto pelo grupo, o link vai dar certo. Vocês conseguem fazer aí? Alguém? Eu estou com o WhatsApp em outro lugar aqui. Alguém vai fazer? Só confirma comigo, por favor.
eu consegui aqui. Na mesma hora que o Guilherme fez, eu fiz também. Mas tá bom, Guilherme, obrigado. Então, meninos, vamos assim, o pessoal vai entrando, a gente vai tentando encaminhar aqui a questão. Deixa eu então colocar aqui uma pequena dinâmica. E, na verdade, assim, eu confesso, viu, Wendel, eu estou provocado por você, né, daquela fala da aula passada, assim, não por você... eu estou falando de forma amistosa, tá? Para ficar tranquilo, ficando tranquilo entre nós aqui, porque, assim, a gente quer ver resultado, a gente quer ver as coisas acontecendo, né? Mas, por outro lado, a gente tem essas obrigações formais, essas obrigações de conteúdo e tudo mais. E entre você sabe que é dessa forma? Karen, eu vou ativa seu mudo, por favor, e ativa só quando você quiser falar alguma coisa, tá? Porque não vai passando ruído. Então, assim, vocês que já passaram por algum curso superior, vocês já estão, de certa forma, um pouco mais preparados, né? Já estão um pouco mais, assim, acostumados com certas coisas. E tem pessoas que estão por aqui que estão começando esse meio ainda, né? Então, não tem essa experiência, né? A Maria Eduarda falou algumas vezes para a gente, então, lá ela estava numa instituição de ensino médio, e na instituição de ensino médio ela tinha já essa experiência, coisa que eu acho que a maioria dos outros não tiveram ainda. Então, faz parte desses aspectos ainda teóricos. E aí eu tenho que concordar com você totalmente. É muita teoria, né? E às vezes vai ficando chato, vai ficando cansativo, mas a gente tem que passar por isso, né? Aí depois a gente fica livre disso, né? Então eu quero pensar dessa forma, né? A gente faz isso agora para depois a gente ficar mais tranquilo quanto fazer sozinho essa questão. E aí eu queria que vocês tomassem isso como desafio, gente. No sentido, assim, de que muitas vezes a gente para aqui e pergunta, e aí? E aí? Aí as coisas, aí a gente fica sem resposta, porque talvez não está tão claro ainda para a gente. Então, eu quero, assim, pedir a paciência de muitos de vocês e para a gente, então, meio que pisar no freio, andar um pouco mais devagar, mas de modo que o que a gente anda fica construído, né? Que tem que ficar claro. No que eu li das problematizações, está totalmente dentro do padrão daquilo que a gente precisa, de fato, de ter como informação, né, nos objetivos e tudo mais. E agora temos mais uma parte do texto que vocês vão trazer para a gente, né? Alguns já enviaram, aí o Gabriel já está colocando aí a questão de apresentar, ou que no sentido, viu, Gabriel, não é apresentar no sentido de ser sabatinado, mas apresentar no sentido de colocar um elemento para contribuir, de modo que todos os outros, né, mesmo principalmente os que não participaram do grupo de vocês, possam, então, dar alguma contribuição para a gente acrescentar, ou para que a gente retire, ou para que a gente altere. Entendeu? Então, vamos pensar isso aqui, que nós estamos fazendo um texto coletivo, né? E aí, na forma de assembleia, nesse sentido que a gente pode, então, assim fazer. Certo? Então, eu queria mostrar um vídeo para vocês aqui agora, né? E aí a gente vai, então, pensa numa frase, né? Aí nós vamos assistir o vídeo tem 2 minutos só, uma situação. E eu gostaria de ouvir aí, pelo menos uns 3 entre vocês, em uma frase, como você sintetiza o que se passa no vídeo, a situação que o vídeo mostra para a gente. Ok? Então, deixa eu preparar aqui, já transmitir, para que vocês possam, então, pensar, enquanto assiste o vídeo, nessa frase possível aí dessa questão. Então, ele está aqui. De um lado, tem gente que não viaja por causa dos preços das passagens. Do outro, tem gente que tem milhas
Conseguimos pensar numa frase para dizer o que nós vimos aí? Eu diria falta de planejamento eficaz. Uma outra pessoa poderia dizer uma frase para a gente aí do que conseguiu enxergar? Às vezes a gente mesmo cria as dificuldades. Falta de visão. Visão. Sem planejamento, sem sucesso. Uhum. Então, eu acho que vem a calhar um pouco, né? Eu pensei nesse vídeo aí, eu já vi esse negócio há muitos anos e várias vezes, em várias situações, as pessoas às vezes acabam trazendo essa mensagem. E aí é uma coisa que é muito evidente, né? Já estava claro, já estava organizado qual que era o objetivo dele. Ele sabia muito bem onde ele queria chegar. Já estava muito definido o que ele queria. Agora, faltou para ele o caminho mais adequado, o caminho mais correto. E aí, esse caminho mais adequado, esse caminho mais correto, seria, então, o passo a passo da realização das atividades necessárias para atingir a esse objetivo, que é o objetivo que ele muito quer, que o tornaria feliz. Então, aí nós temos dois pontos, né? Às vezes a gente pode fazer um caminho mais curto, né? Só que pode ser uma coisa mais superficial. Às vezes, aí, a frase do Ender, às vezes a gente pode fazer um caminho mais comprido, né? E corre muito risco de se perder no caminho e não chegar lá no objetivo também. Então, por isso é aquela ideia do equilíbrio da prudência, né? A prudência em, de fato, você estabelecer um caminho, uma previsão, né? No caso, a ideia do projeto é uma previsão. Um caminho de que eu vou fazer um degrau de caixas, mas se ele fizesse esses degraus aí de uma coisa um pouco mais sólida que caixas, ele teria subido os degraus e chegado lá com toda tranquilidade, com toda certeza. Então, ou seja, isso fez a escolha certa, mas com os materiais ou com as condições erradas. E assim faz parte da questão. Dentro do que nós estamos fazendo aqui, a gente definiu lá, algumas aulas atrás, então a gente colocou um monte de questão lá, por exemplo, de orçamento que a gente não tem, da pandemia que determina o distanciamento social, então a gente não vai ter esse contato aí físico com as pessoas que são público-alvo do nosso projeto, né? Então a gente definiu lá atrás que seria o Instagram. Mas vocês não lembram que até na última aula ainda teve algum questionamento de alguma pessoa, mas isso não poderia ser alguma coisa impressa? Uma vez que a gente sabe que o Instagram não é de acesso tão amplo da forma que a gente acha que é. Entendeu? Então, ou seja, são várias situações, são várias pessoas pensando, mas mesmo sabendo que o objeto é o mesmo. Então, quando eu coloquei, falando para vocês, lendo naqueles textos todos lá, direito para todos, direito para todos. Então, eu li praticamente todos os textos que vocês colocaram e todos praticamente colocaram a questão de que o direito é para todos, está na Constituição, no entanto, nem todos têm direitos, nem todos conhecem, nem todos podem pagar pelas circunstâncias aí. Então, aí o que justifica esse projeto? Nós vamos organizar uma seara, uma série de informações que vão levar as informações, né, as informações do direito à sociedade. E aí, agora sim, a gente precisa, né, como aconteceu desde o início, teve até uma situação de uma das aulas aí que eu nem estava esperando sobre aquela definição do tema. Então, antes de chegar aqui na aula, alguns de vocês fizeram um reagrupamento aí, já meio que já encaminharam a questão de um tema para ser colocado em questão aqui. Então, ou seja, já demonstra um trabalho em equipe, um trabalho que é eficaz. E a gente precisa desse trabalho de equipe para que a gente possa, então, encaminhar o restante das atividades. Então, eu queria que o Gabriel e o grupo dele, então, se preparassem. Me fala um pouquinho. O grupo de vocês é o 1, 2 Professor, ou 3, Gabriel? só uma coisa aqui. É que, tipo assim, tá faltando 2 pessoas no meu grupo. A pergunta que eu fiz não foi em relação, assim, da gente querer falar algo.
É porque, tipo assim, se no se era caso fosse para obrigado. apresentar hoje, Tá. a gente seria muito prejudicado, sabe? Tá, mas não pense que você está sendo avaliado em cima disso, não é uma questão Ok. de. Mas aí a pergunta é: você tem pelo menos o rascunho de vocês aí para mostrar para gente? Tem sim, professor. Certo. Nós somos 3, na realidade, nós somos 5, mais 3 estamos presentes. E, se for o caso, dá para segurar as pontas tranquilo, até porque o nosso primeiro era o menor, era a parte da reportagem, né? Então de vocês, qual que é a parte que ficou para vocês mesmo, então? A gente ficou com o uso das redes sociais como canal de comunicação para a extensão universitária. Ótimo, seria, teoricamente, o primeiro mesmo. Uhum. O grupo aí da Beatriz, do Wender, que foi falar sobre o que é extensão universitária, vocês conseguiram fazer? E trazer um protótipo aqui para gente? Sim, Beatriz, eu não estou conseguindo. Você está sem áudio? Sim, a gente fez, foi o que o Maurício te encaminhou. Ok, ótimo. E o outro grupo da parte maior, da Luana, o Guilherme, Beatriz Dias, vocês conseguiram fazer pelo menos um resumo para mostrar para a gente? Ainda não, professor. Foi aquela pergunta que eu até te falei, mandei para o senhor, referente Para sobre trazer agora. Então, beleza. termos. Isso. Entendi. É o Guilherme que falou comigo aquele dia. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos então já encurtar um pouco essa questão. Faz favor aí. Vocês acharam, então, meninos aí, Douglas, Natália, Gabriel, né? E no caso a Karen entrou nesse grupo também, né? Então, vocês acharam justificativas que são plausíveis? Isso no sentido assim, dá para a gente convencer alguém que fazer um projeto na faculdade usando a rede social é uma coisa legal? Vocês conseguiram achar isso? Sim, com certeza. Então, socializa com a gente, por favor, mais ou menos os achados de vocês para a gente poder caminhar. A gente tinha feito até um slide para poder apresentar a matéria para a turma, só que o cabeça era o Douglas e ele está sem energia. Eu não sei jogar esse negócio aí na tela, então vai... Mas você tem o arquivo aí? Tem. Não, então eu posso te ajudar aqui. Tá, ele tá aberto no seu computador já? Não, mas posso abrir ele aqui agora. Abre aí no seu computador, eu vou te... Manda o texto também, que a gente esquematizou. Tá. Vou abrir aqui no computador, professor. Certo. Agora, me fala uma coisa. O seu Teams aí, ele tem aonde levanta a mãozinha, ou onde liga o microfone, ele tá numa barrinha embaixo ou tá lá em cima? Tem uma barrinha embaixo. Certo. Então, nessa barrinha embaixo, você vai clicar nos... eu acho que tem um quadradinho com uma setinha entrando nele, não tem? Certo, tem. Então, você clica nele uma vez. Uhum. Aí vai aparecer algumas coisas aí para você. Você coloca janela. Você clica na janela. Onde está escrito janela. Achei. Aí, uma delas vai ser o arquivo que você acabou de abrir aí. Boa noite, professor Caio. Boa noite. Aqui é a Mireille, primeira aula que eu estou assistindo sua. Uhum. Eu estou fazendo parte desse grupo, da Karen, e aí fizemos um texto, cada um da gente fez um texto, e foi agrupado esse texto em um só. O que ficou, assim, de interrogação para todos foi: o projeto pode ser feito para, tipo assim, um agrupamento do nosso projeto em cima do que a gente ia trabalhar, ou se era para a gente apenas fazer uma relação ali, uma avaliação sobre o que o senhor propôs. Conseguiu. Foi? Foi. Apareceu, já subiu de novo, Karen. Mireille, só um pouquinho então. Karen, agora você vai normalmente no seu computador, vai lá no arquivo onde estava. Não precisa mexer na tela do Teams, não. Tá. Não precisa mexer em nada aí. Vai lá no arquivo aberto, lá embaixo, aí. Ok. Isso, pronto. Aí agora você vai só navegar por ele mesmo aí, baixando aí a barrinha, etc. Ou passando aí, deixa que você está fazendo mesmo. Ok. Então, Mireille que fala, né? Aprender a pronunciar seu nome. Isso. Pode seguir à vontade, caso queira. Então, aí como a gente não tinha essa distinção de
se seria para ser feito o projeto em cima do que o senhor passou, ou se a gente podia agrupar o que o senhor passou, trazendo para o nosso projeto, para que a gente tenha ali, tipo, um degrau a mais em cima desse projeto, porque senão a gente iria ficar rodando. E aí ficou assim, alguns acreditaram que era para ser feito um resumo, tipo, uma avaliação sobre o projeto que o senhor passou, e eu já entendi que seria para fazer um agrupamento daquele com o outro que a gente está fazendo, tentando juntar os dois. E aí fizemos textos diferentes. Eu fiz um texto e eu esqueci o nome do menino, é Douglas, né? Ele pegou esse mesmo texto e juntou com um outro texto feito pela Karen e um outro que ele fez, acho que o Gabriel também, se não me engano, acho que é Gabriel o nome do menino. E aí, vamos apresentar os slides, né? São 5 slides. E a Karen até vai tomar conta dessa parte para a gente aí. E cada um ficou com uma parte. Agora diz que está faltando 2, né? Ou é só um? Parece que 2 faltam, né? Não, Mas é só o Douglas. podem mostrar o slide para a gente. Só que aí, só acrescentando, Mirella, pode preparar o slide, viu, Karen? Mas veja, seria uma terceira via ainda, gente. Com base naquele projeto que já foi feito pelo pessoal lá na UEG, né? Uhum. Como que a gente pode fazer o nosso? A pergunta é essa. Certo. Então então o meu texto tá certo. Uhum. Eu fiz mais ou menos nesse ponto. Com base naquele, como que a gente poderia ingressar ele no da gente, fazer o da gente. Uhum. Mas aí vamos apresentar os slides e no final, Karen, se não tiver problema, eu até mandei no grupo aqui que eu não estou bem hoje, eu ia só assistir a aula e não ia falar. Mas ela apresenta os slides com os meninos, se não importar, no final eu leio o texto, eu tenho o texto aqui. Certo. Podemos iniciar aí, professor? Sim, por favor. Tá certo. Eu não tenho noção para onde que eu estou olhando aqui, porque eu só estou conseguindo ver a tela do slide. Então, se eu estiver olhando meio para o lado, vocês desculpa aí, gente. Sua câmera não está aparecendo. Fica não, mas despreocupada. Nós não estamos te vendo também, cara. É porque ótimo. quando você transmite a tela, a gente não te vê. Melhor ainda, certo. A gente ficou com essa parte inicial, que era as duas experiências, né, que eles tiveram em projeto de extensão, e a gente leu aquela reportagem e, baseado nela, a gente tentou tirar ali os pontos positivos e o que poderia ser aproveitado, no caso, para o nosso projeto. Uma coisa que ficou bem clara na fala das duas entrevistas que agora a gente vai estar pontuando com a colega Natália e com o Gabriel, é que as redes sociais hoje, elas fazem parte, né? Elas fazem parte do dia a dia do cidadão cada vez mais. E aqui no Brasil, o brasileiro ele tem passado cerca de 3 horas nas redes sociais em geral. Então, tudo que é colocado, tudo que é apresentado ali nas redes sociais, porque hoje tem de tudo, entretenimento, informação, cultura, coisa que não tem qualidade nenhuma também está lá, né? Então, tudo aquilo ali está à disposição, né, do cidadão, e nós, como universitários, e como a gente está iniciando aí um projeto de extensão, a gente tem que saber utilizar esse meio ao nosso favor para poder fazer com que o nosso projeto ele seja um projeto de qualidade, um projeto que ele tenha ali uma continuidade. Uma das coisas que eles falam muito é que precisa-se de um planejamento, né, que tem que se saber muito bem qual que é o intuito do projeto, o que está querendo se apresentar, que as postagens elas não podem ser postagens aleatórias, que tem que ser algo que vai chamar a atenção, senão a pessoa vai passar de uma vez na página e ela não vai retornar, né? Então, a gente percebeu nos dois projetos que eles tinham um planejamento muito empenhado, né, de tudo que eles iam fazer para poder conseguir alcançar a atenção daquele determinado público, que um era a parte de economia e relacionada à economia e o outro era relacionado à saúde. Então, agora, através dos slides, a gente vai iniciar com a Natália, se eu não estou enganada. É a Natália ou o Gabriel? Confundi, gente.
Gabriel, Karen. Gabriel? Que faz o slide 2, se não me engano, é isso mesmo. Isso. Eu faço o 3, gente, só corrigindo. Ah, tá. Então não sei é a Natália, perdão. É. E aí a gente vai estar mostrando os principais focos desses 2 projetos para poder a turma ver o que deu certo no deles e o que pode ser aproveitado para o nosso. Natália? Essa parte seria a do Douglas, eu acho, se não me engano, porque a minha é 4, mas sem problema nenhum. Então, como já foi dito aqui pela Karen, as redes sociais são meio... Hoje em dia, são o maior meio de comunicação, de informação que existe, né? Com a revolução que teve, enfim. A melhor forma de levar esse conhecimento, né, o saber do direito, o saber das leis, pela rede social, na minha opinião e na opinião de quase todos do grupo, é a melhor forma, né? E amplia-se muito na questão dos jovens. Por quê? É muito difícil hoje em dia você conhecer alguém, né, nessa faixa etária, que não tem acesso à informação pelas redes sociais, por um Instagram, por um Facebook, por um WhatsApp, pelo e-mail. Então, o que a gente está defendendo nesse momento é exatamente as informações que serão passadas do curso de Direito pelo meio das redes sociais. E como vocês podem ver aí no slide, né, as informações, segundo os dados do IBGE, em 2019, a internet era utilizada em 82,7% dos domicílios brasileiros. Bom, eu vou falar um pouco sobre o projeto Cuidar-se. O projeto Cuidar-se foi um projeto de extensão criado pelos alunos da Universidade Federal da Paraíba, que tinha como objetivo o oferecimento de práticas integrativas complementares na área da saúde, como a meditação, o reiki e a biodança. Esse projeto ele contava com mais de 149 publicações e ele tinha 4.000 seguidores. Oferecia um portal de atendimento para sanar as dúvidas e tal sobre a população em geral, sobre o projeto e sobre as atividades que ele oferecia. Tinha muito mais atividade do que só essas 3 aí citadas. Eles tinham 11 atividades, entre essas aí, entre outras. E, infelizmente, esse projeto foi tirado do ar, né? Esse ano agora, de 2021, ele foi tirado do ar. Não existe mais esse Instagram, vocês podem até pesquisar aí, se quiser depois, não existe mais. Não achei uma justificativa na internet pelo qual eles tiraram esse projeto do ar. Mas, assim, pelo que a gente pode ver pelas publicações antigas e tudo, que se acha no site da universidade, era um projeto muito bem feito. E ele era coordenado pelo professor Dailton Lacerda e era liderado pela estudante Wesclane Peixoto. Só contribuindo um pouquinho, acaba mesmo, sabe, gente? Esses projetos, assim, igual o nosso aqui, ele vai ter uma data e vocês vão fazer outras coisas depois do ano que vem. Então, sabe lá se por acaso, quem sabe, no projeto de extensão 1 que vocês têm que fazer, ou no 3 ou no 4, que vocês ainda vão fazer, né? Vocês vão fazer 4 projetos de extensão aqui. Então, quem sabe, vocês, como professor que estiver lá, vamos continuar aquele projeto, assim, assado, aí vai encaminhando e dando mais formato dentro daquilo que vocês podem fazer, se quiser fazer. Mas essa aí é aquela questão. Essa menina, com certeza, era uma bolsista lá da faculdade, porque é uma universidade federal, né? Então, ela era bolsista lá e terminou o curso, ou terminou o tempo lá das horas que ela tinha que fazer, pronto, aí acabou. Aí foram fazer outras coisas daí para frente. Por isso que talvez justifica ser uma coisa muito bem planejada, porque, olha, ele cumpriu o objetivo. Foram 149 publicações, pronto, acabou, não tem mais nada para fazer. Entendeu? Dentro do projeto que foi feito. Mas pode ser uma coisa contínua, sempre, sem problema. Mas o que explicaria, talvez, eles terem encerrado, é justamente isso, né? Tanto o professor quanto os alunos foram fazer outras coisas, não é? Então, professor, continuando,
existe, né, um projeto de extensão da UFPB que aposta nas redes sociais para dialogar com a comunidade. Na verdade, esse projeto foi criado agora, né, com a pandemia aí, com a pandemia. Aí ele explica que, como essa pandemia chegou e pegou todo mundo de surpresa, a gente ficou meio impossibilitado de estar, né, presente fisicamente com pessoas da saúde. Então, ele usa a internet, os meios de comunicações, né, pela internet, como uma forma de ajudar a essas pessoas a como se cuidar, a como se prevenir, né, quais são os principais sintomas do Covid. E o nome do projeto é Cuidar-se. Então, ele usa as redes sociais como uma forma de ajudar, né, o cidadão a se informar sobre o Covid. E nas redes sociais, né, que eles criaram, com mais de 4.000 seguidores. E é um exemplo, né, de um projeto que pode se encaixar no nosso como uma forma de informar mesmo o cidadão do direito que ele tem. Ótimo. Karen, pulo isso. Vamos fazer aqui as considerações. Postagens com planejamento e constância, cronograma alinhando as propostas de equipe coordenadora, reuniões para levantar temática, quantidade de publicações é diferente de qualidade e planejamento atrativo e com temas recorrentes da área do projeto. Deixa eu só dar uma fechada aqui no Teams para mim ler rapidinho aqui o texto que a gente fez. Bem tranquilo. Projeto de extensão dos alunos do segundo semestre de Direito aposta nas redes sociais para levar informação até a população. Dentre os objetivos do acesso à internet pesquisados, o envio e recebimento de mensagens de texto, voz ou imagem por aplicativo continua sendo o principal, indicada por 95,7% das pessoas com 10 anos ou mais de idade que utilizaram a rede em 2019. Com essa proporção de pessoas utilizando as redes sociais, os alunos do direito segundo semestre têm o objetivo de levar ao alcance de todos a informação referente ao direito, elaborando assim um projeto de extensão denominado Direito para Todos, visando em especial a rede social Instagram. O Direito para Todos é um projeto de extensão voltado para o oferecimento de informação sobre as áreas do direito, como direito previdenciário e vara familiar, que nesse caso, professor, seriam o que a gente assim puxou mais para abordar mais as pessoas que mais necessitam, né, de maior vulnerabilidade. É mais por aqui. Estima-se que, por mês, a extensão vem ao alcance de um público vasto. Para isso, conto com a equipe de aproximadamente 25 colaboradores, dentre professores, voluntários e estudantes do segundo semestre do curso de Direito. Criar um planejamento e ter constância nas publicações, lembrando que a quantidade de publicações é diferente de qualidade. A constância é conseguir manter um planejamento interessante e com temas recorrentes da área do projeto. Esse foi o texto que a gente trouxe aqui, buscando um pouco do nosso projeto para esse que foi apresentado aqui, que fala sobre aqui o direito administrativo, né, financeiro e o cuidar-se. Ótimo. Então, daí, eu acho que esse texto, da forma que vocês apresentaram, na minha opinião, a gente vai pegá-lo do jeito que está e colocar na apresentação do nosso projeto. Entendeu? Eu acho que não precisa nem de formatar muita coisa. A única coisa que nós vamos ter que formatar aí é a questão do campo que nós vamos atuar. Né? Vocês citaram em direito previdenciário, vara de família, etc. Pode ser que a gente vai tratar desses temas e mais outros, ou vai tratar só de outros. Então, é isso aí que nós vamos decidir depois, né, durante aqui. Depois, mas no máximo daqui a uma semana ou duas, no máximo, né? Para a gente, então, fechar essa ideia de forma coletiva, né? De forma coletiva. Sim. Mas foi perfeito. Nós buscamos esse tema porque a Karen entende mais de previdenciário. E eu também, mesmo ainda não tendo feito direito, que é agora que a gente está começando, mas eu sempre buscava mais para esse campo da previdenciário, vara familiar, buscando mais para esse lado, para poder estar ajudando algumas pessoas aqui do município. Então,
buscamos mais, pontuamos esse, mas com certeza Sim, será sim. um pouco mais abrangente. E vamos contar com todos os outros, né? A questão que, no caso, vocês viram as aulas passadas, então tem psicologia jurídica, tem a questão relativa a Estado, economia, uma série de coisas que a gente já pode, direito civil, etc, né? Então tem muita coisa que a gente já vai agregar aí, com certeza, mas eu quero parabenizar o grupo, foi um trabalho perfeito para o momento, né? Para as condições do momento, e foi muito, muito bom mesmo ver, ouvir e ver o que vocês produziram. Certo? Então, bom, aí essa foi a minha consideração. E os outros que não participaram com eles, tem alguma coisa para falar do que eles apresentaram para a gente aqui? Querem perguntar alguma coisa? Querem sugerir alguma coisa? Ou dizer amém, tá acatado? O que vocês querem falar, meus? Amém, tá acatado. Tá bom. É mais fácil, né, Isa? Só, não, tudo bem, aceitamos, né? Mas na verdade é porque ficou de fato bem organizado, né? E aí essa questão, a gente vai usar inclusive essa publicação como justificativa para a nossa, né? Como referencial, né? Então, olha, deu certo lá na Universidade Federal do Pernambuco, né? Então pode dar certo aqui também na FAI. Ok. E o outro grupo tem como falar para. Então a gente vai, então, já só para encaminhar o nosso trabalho aqui. O terceiro grupo tem uma proposta para fazer para a gente. A gente vai ouvir, né, o que eles querem falar para a gente, o Guilherme, né, que eles conversaram lá. E aí eu quero saber sobre o que é extensão universitária. Vocês só uma palhinha, não precisa de delongar tanto, gente. É só meio colocar algumas questões aí para a gente então meio que seria agora aquela pergunta que eu fiz para os meninos do primeiro grupo que apresentou podemos convencer as pessoas da sociedade que usar o Instagram para levar informações do direito é uma coisa viável? Vocês falaram para a gente que sim, colocaram números, colocaram dados aí que nos convencem dessa situação. Agora, a minha pergunta para vocês desse grupo aí, Wender, Beatriz Pereira, Maurício, etc. Dá para convencer os nossos alunos, né, os seus colegas, a realizar um projeto de extensão e eles ficarem felizes com essa realização? Acho que a pergunta seria essa. A faculdade, ela cumpre o seu papel social realizando extensão? Essa pergunta é para qualquer um, professor? Né, vocês escreveram alguma coisa para a gente, né? Então, a pergunta, vocês acharam fundamentação que convença os seus outros colegas a fazerem esse projeto, a trabalhar no projeto, a realizar o projeto? E aí seria, assim, só uma palhinha de quais fundamentações são essas. Bom, professor, se os colegas do grupo aí concordar, eu havia feito um apanhado geral, um resumo. O que é extensão universitária? Aí eu vou ler aqui que é rapidinho, um minutinho só, só para a gente poder conceituar o que é a extensão universitária. Tá? A extensão universitária é um método de interação entre os indivíduos de uma instituição de ensino e a sociedade em geral, podendo, por exemplo, ser de cunho informativo ou educativo. A extensão universitária produz conhecimentos científicos através de um sistema de desenvolvimento metodológico, ofertando à sociedade os resultados obtidos através dos mais variados veículos de comunicação, como o Instagram, por exemplo. Logo, pode-se dizer que a extensão universitária tem um cunho, sim, social. O resultado dessa interação entre os membros da faculdade, da universidade e a sociedade leva à elucidação de assuntos turvos ou à produção de novos conhecimentos, rompendo paradigmas dentro de uma sociedade a qual o receptor faz parte. Bom, esse foi um apanhado geral sobre, para a gente definir o que é extensão universitária. Um geralzão. E eu fiquei com parte da introdução. Também vou ler rápido, só para eu tomar o norte de acordo com o que eu for falando depois, explicando. A extensão universitária é uma forma de comunicação que se estabelece entre faculdade e população, em prol de produzir conhecimentos, sendo entendida como um processo social
e científico, de interação interdisciplinar e educativo que permite comunicação por meio da troca de informações, podendo ser vista como um trabalho social em que se produz entendimentos com o objetivo de contribuir com o enfrentamento de problemas e questões sociais, ou seja, é exatamente isso que a gente tem discutido até agora, né, professor? Então, eu acho que responde a sua pergunta, eu acho que a gente não só tem que convencer as pessoas a agregarem a projetos de extensão, de extensão, mas eu acho que eu vejo como um dever nosso, né, pelo fato da gente estar fazendo parte dessa disciplina no momento. Essa troca permite que a extensão tenha 3 funções: acadêmica, pautada por conhecimento teórico e metodológico; função social, permitindo a organização e a construção de cidadania; e a articuladora, através das ações, que é o que a gente tem discutido, né? Essa questão no momento, a parte teórica, e tem gente que já quer partir para a parte das ações. Eu concordo que a gente está indo bem, eu acho que a gente tem que ir devagar mesmo, principalmente depois daquele vídeo, né? Que não adianta nada ter pressa em conseguir, né? Mesmo sabendo o foco, ter pressa em conseguir, só que não ter um planejamento eficaz. E só aproveitando a minha fala, em relação, eu não sei se isso já foi discutido antes, se foi, na hora eu não ouvi a aula ou não participei, em relação a panfletos. Hoje, eu vejo que seja mais viável a rede social. Por quê? Com a pandemia, além de o panfleto ser uma forma de contágio de Covid-19, né, eu acredito que seja, porque a gente viu relatos de que o papel, né, que o vírus fica, né, lá vivo durante um tempo sob superfície, ou seja, o papel, né, entra nessa parte. Eu acho que todas as pessoas tiveram, mesmo pessoas de baixa renda, com mais dificuldade social, tiveram que se readequar em relação às aulas online, né, em relação a tudo de forma online, né, porque a gente teve todo esse um ano aí sem poder ter nada presencial. E eu acho que, assim, talvez não o Instagram, mas pelo menos no WhatsApp a gente consegue alcançar quem a gente pretende, que é o nosso público. Minha parte é essa. Então, ainda sobre a extensão universitária, na graduação também a gente já conversou sobre isso no início das nossas aulas do projeto de extensão, que nós temos 3 correntes de ensino na graduação que nós usamos nesse processo de construção do profissional, que é o ensino, a pesquisa e a extensão. Para a maioria das pessoas que estão entrando agora na graduação, seja vindo diretamente do ensino médio ou não, muitas vezes não vai ter a visão direta que a extensão é tão necessária nesse processo. Às vezes a gente olha só a parte do ensino e da pesquisa e a extensão fica mais de lado. Mas a extensão, ela é tão necessária quanto, pois eles vão montar um pilar mesmo, eles são um pilar para que a gente continue nessa caminhada e compondo nosso caráter enquanto profissional. A extensão universitária ela leva o acadêmico, além de ações institucionais internas, como o próprio nome diz, é uma extensão. Ela nos leva além dos muros de universidade, além do que a instituição oferece ali dentro de uma sala de aula, ou seja, nos leva diretamente a contato com a sociedade, com a população. E ainda viabiliza o conhecimento prático do profissional, ou seja, agregando para a sociedade e também para o discente. E ainda é válido ressaltar que os 3 se completam: ensino, pesquisa e extensão. Então, não há como descartar eu quero focar nisso e o restante eu vou deixar. É claro que a gente sente mais afinidade de aprender, de lidar, de apresentar com uma das áreas, mas com certeza os 3 são fundamentais para o nosso ensino. Então, não há por que deixar a extensão de lado, sendo que ela soma tanto no conhecimento do profissional, sabendo que está somando com a população. E o nosso projeto, Direito para Todos, com certeza é um braço, é uma extensão da instituição no meio da nossa sociedade, no meio da população, sendo um canal jurídico que vai fluir informações, conhecimento para muitas pessoas que estão tendo esses conhecimentos ocultados dela. É isso, Matheus. Bom, eu vou ler agora
um pouquinho do que eu escrevi aqui. A extensão é um dos pilares do ensino universitário e visa promover o diálogo e a interação dos saberes entre universidade e sociedade. Através das práticas extensionistas, objetiva-se contribuir para a democratização do acesso ao conhecimento, socializar a cultura, os conceitos e aprendizados desenvolvidos no âmbito acadêmico e, ao mesmo tempo, proporcionar aos alunos envolvidos conhecimentos extra-acadêmicos, especialmente no que se refere aos anseios, expectativas e necessidades da comunidade. As ações de extensão universitária têm como intento a retribuição à sociedade da oportunidade de aprendizado através do desenvolvimento de boas práticas e de ações que possam contribuir no enfrentamento de problemas e questões sociais. Então, o principal objetivo da extensão universitária é a troca de conhecimento entre a universidade e a sociedade. Além disso, o aluno também consegue ampliar o seu conhecimento, acrescentar experiências, aprender sobre as necessidades da comunidade, e isso ajuda no enfrentamento aos problemas e questões sociais. Um dos objetivos principais é a democratização do acesso ao conhecimento, que vem bem assim, de acordo com o nosso projeto mesmo, Direito para Todos, que é essa a intenção, levar o conhecimento para aquelas pessoas que talvez não teriam acesso a esse conhecimento, democratizar o conhecimento. Então, essa a nossa principal objetivo aí da extensão universitária. Tá mudo, professor. Tem mais alguém para falar desse grupo? Tá me ouvindo? Sim. Aqui. Como a Beatriz comentou, a extensão universitária ela visa fazer uma troca de informação, tanto do discente quanto a sociedade. No caso, o senhor perguntou se nós conseguiríamos convencer o público usando o Instagram, não foi? Não, no caso de vocês, é convencer os seus colegas, ou seja, o pessoal do direito, a realizar o projeto. O primeiro grupo que respondeu a pergunta se o Instagram pode convencer o público Podemos convencer o público que o Instagram é uma via interessante de se ver as informações jurídicas. Eu não entendi a pergunta. A pergunta sobre o uso do Instagram, Maurício, é feita na primeira parte, que vai justificar o uso do Instagram. A pergunta que vocês responderam foi se vocês conseguem convencer a sociedade acadêmica aí, os que vão produzir o material, de fazer extensão. Se é interessante fazer extensão. Tá. Como a Beatriz falou, a extensão universitária é uma troca de conhecimento, tanto discente quanto a sociedade. Com o artigo que foi disponibilizado, para conseguir convencer a população, mostrar como ela poderia se informar, foi usado os meios alternativos, que já entra a parte do Instagram, que foi o meio usado para apresentar o projeto, que era informar as pessoas sobre problemas de saúde, que é o cortezinho na boca, aquelas crianças que têm o lábio partido, que eu esqueci o nome da doença. E para utilizar, eles usaram a plataforma que foi o Instagram. Eles usaram a tecnologia, que é o meio que está sendo mais utilizado no momento para conseguir disseminar o conhecimento. Então, a tecnologia, junto com a extensão universitária, ela é capaz de tentar democratizar o acesso, como os meninos comentaram, para poder informar sobre o nosso projeto, que é Direito para Todos. Ótimo. Meninos, uma coisa que eu gostaria de saber, vocês leram os textos, né? Ótimo. A minha pergunta é, esses textos foram elaborados por vocês, originalmente por vocês leram em algum lugar e baseou e fez esse texto, ou em grande parte ou boa parte desse texto você recortou de algum lugar e trouxe aqui do jeito que estava lá, certo? Não importa, só tem que saber, entendeu? Então aquela questão, não importa se você cometeu um crime, mas eu tenho que saber que você fez o crime, não para te condenar, mas talvez para te defender. Entendeu? Então, nesse sentido aí. Aí, se vocês fizeram isso que eu acabei de falar,
Então, vocês, na hora de encaminhar esse texto para mim, vocês colocam lá, eu olhei nesse site, eu li nesse texto, eu li nesse livro, eu li nesse artigo, ok? Agora, se foi um material original seu, de modo que se eu jogar o seu texto na internet, eu não vou achar ninguém que já fez isso lá, aí beleza, deixa como tá, não precisa fazer referência. Entendeu? Então, assim, nós podemos nos apropriar de texto dos outros para a gente colocar no nosso trabalho, mas a gente tem que fazer a devida referência a esses textos. Tá claro para todo mundo isso ou alguém tem alguma dúvida sobre essa questão, meninos? Então, não tem problema se o seu texto foi 100% copiado da internet. Não tem problema, por enquanto, né? De modo que você me avise, me informe aonde você copiou, que aí eu vou mostrar para vocês a forma que a gente vai utilizar dessas informações no texto acadêmico. Tá certo, meninos? Mirei ele aqui, professor. Eu acho que o meu microfone está aberto. Tá aberto agora, pode falar. Tá. Então, não sei se você está falando sobre o texto deles ou o nosso, mas o nosso eu elaborei mesmo. Foi um texto elaborado por mim. Assim, eu vi uma referência sobre aquele tema que o senhor tinha passado, e aí eu fui fazendo um texto ali, vai vindo na cabeça, a gente vai fazendo alguma coisinha, e aí normalmente eu monto todo desorganizado, depois que eu vou colocando um para cima, outro para baixo ali, onde vai se encaixando. Mas tudo bem. eu até já havia recebido essa orientação. O meu esposo, ele é formado em biologia e para lecionar, né? Para ser professor. E ele sempre me falou isso. Eu fazendo texto, ele falou assim, olha, se você for pegar alguma referência, como eu peguei, a parte de cima do texto foi uma referência de pesquisa. Ele falou assim, você precisa colocar lá embaixo da onde você tirou, quem fez a pesquisa, da onde veio a pesquisa, porque isso daí já vem, principalmente a gente estudando direito, né? Faz parte do direito da pessoa, de autoria da pessoa. Isso me foi informado. Uhum. Então, ou seja, aí acrescenta-se mais essa questão que a Mireille falou, né? Para que todos nós, então, façamos as referências direitinho. Então, se você copiou, você informa para mim, põe lá no site, fulano de tal, coloca... E aí mais um pouco, viu, gente? A questão assim, se no parágrafo que você copiou, você coloca o site lá. Porque o seu texto não é o definitivo ainda, é uma questão de informação que nós estamos coletando para colocar no nosso projeto. Então, você coloca lá, assim, copiou um pedacinho, beleza, põe o site lá na frente, o link do site, né? E que depois eu faço com vocês a devida referência, como que faz, autor, ano, página, ou autor e ano, essas coisas todas, na referência que a gente tem que fazer. Beleza? Então, esse é o ponto aí. Agora, nós temos aí 3 minutos. Guilherme, coloca aquela questão, por favor, se bem que eu acho assim que já está quase que encaminhado e resolvido já. Mas você podia colocar aquela questão que você colocou para mim lá, que você discutiu com o seu grupo, coloca aqui a questão, a gente vai meio que só abrir a questão e depois a gente fecha na próxima aula. Pode ser, Guilherme? Pode sim. Não, é porque, tipo assim, na outra aula, na aula passada, o senhor tinha falado que os outros alunos também poderiam opinar sobre o que fazer em um projeto de extensão. Aí nós estávamos querendo saber se tem alguma opinião ou se poderíamos fazer do jeito do grupo e depois só mostrar para os outros alunos e ver se tem alguma mudança, algo do tipo. Ah, tá. Não, mas você tinha uma sugestão lá também, Guilherme. Porque essa parte aí, sim, é igual você pensou. Vocês fazem o texto base. A gente, na igreja, fazia esses textos, a gente chamava de texto mártir, né? O que seria martirizado. É aquele texto básico que, com base nele, a pessoa, vamos mudar isso, vamos colocar aquilo, vamos tirar aquilo outro, tal, né? Aí acabava que aquele texto inicial, acabava que ele ficava todo detonado, né? Mas vai sair um texto muito bonito, um texto bom, com a participação de todos. Mas você tinha dito lá uma proposta de encaminhamento, que talvez a gente não fizesse as publicações esse semestre. Não era isso que você tinha falado comigo lá, que vocês falaram no grupo? Não, eu acho que eu até confundindo. Ah, é? Não, então tudo só bem. Tinha comentado sobre isso mesmo, sobre as dúvidas, sobre algum algum objetivo que talvez algum outro aluno teria. Certo. Então fica assim, a tarefa dessa semana é mais minha do que de vocês. Então eu gostaria que vocês dois grupos aí me mandassem, os que não mandaram ainda, então que me mande os textos que vocês produziram aí, né? Então, para a gente formatar essa primeira parte, que é a apresentação e justificativa do projeto. Problematização e objetivo vocês já me mandaram. Então, nós já temos aí, muitos passos. Aí, vocês, Guilherme, vocês tentam apresentar para a gente, então, na semana que vem,
se vocês conseguirem fazer slide, etc. Mas aí é aquela hora que nós vamos participar, meninos, todos nós lendo o texto que eles vão mostrar para a gente, que aí vai ser esse texto mártir que eu disse para vocês. Que aí é a hora do Wendel escutar o Guilherme ler o texto slide e falar, vamos colocar isso, vamos tirar aquilo, vamos colocar aquilo outro, que aí é o passo a passo que nós vamos utilizar para a gente pegar o cookie lá em cima da geladeira. Entendeu? Que aí é o caminho que a gente vai utilizar, um caminho que vai dar certo. Nós vamos colocar vídeo, nós vamos colocar... vai ser sempre na forma de vídeo, vai colocar sempre na forma de imagem, nós vamos usar a nossa imagem, né? E aí esses elementos todos, então, eu espero que vai... Então, na aula que vem, a gente encaminha dessa forma. E aí eu acho que vai dar certo isso nesse sentido, viu? O mês de novembro, sabe? A metade de outubro e até final de novembro, vai, talvez, na minha opinião aqui, aí vamos ver como é que vai ser lá. A gente vai ficar para cada semana produzir e postar, produzir e postar. As nossas reuniões aqui, depois, a partir da segunda semana de outubro até final de novembro, seria produção de material e postagem mesmo, já qualificado. Eu penso que dá certo desse jeito. Alguém tem alguma questão mais para colocar? Alguma pergunta, alguma dúvida? Só recapitulando e encaminhando, semana que vem, a apresentação do texto maior, né? Que seria o coração mesmo, o que fazer e como fazer, aí com a participação de nós todos na hora, já construindo o texto e encaminhando os trabalhos. Combinado, gente? Ok? Alguém tem algum protesto? Nenhum protesto. Só que nós concordamos. Nós concordamos e estamos ansiosos para ver o Instagram funcionar. Vai ser bonito esse negócio. Eu acho que vai ser legal mesmo. Então, até a próxima aula, até semana que vem, se Deus quiser. Até semana que vem. Boa noite. Boa noite. Tudo de bom. Boa noite, professor. Com Deus. Amém. Tchau, tchau. Tchau.